voltando, salam aleikum mais uma vez. Nós estamos voltando agora com o Daniel para falar sobre o iftar, que é o de jejum para nós muçulmanos. Para o Daniel, de jejum é o café da manhã, que é o nosso sopa. Então vamos falar agora sobre o iftar, como nós devemos nos alimentar nesse horário, gradativamente, para que não tenha um colapso no intestino, tá, gente? Então o Daniel vai falar agora sobre o iftar. Essa questão do consumo das tâmaras, né, com 2 copos de água para tentar reidratar, ele é muito bom, né? A tâmara tem uma boa quantidade de carboidrato e de alguns nutrientes essenciais, né, como no caso do potássio, do magnésio, certo? E depois disso, né, depois tem a oração lá de vocês. Então você vai começar por um prato mais inicial, né, uma salada, um caldo, algo que seja mais leve, para ir preparando o seu trato gastrointestinal para depois receber um alimento de mais difícil digestão. Porque não é pelo fato que você passou por um jejum que seu organismo está apto a receber grandes quantidades de alimento. Tá? Então assim, não vai ser tão fácil a digestão logo no começo, a absorção, né? E muita gente às vezes, pelo fato de estar com um pouco ou muita fome, já quer chegar e comer o máximo possível, né? Isso. O organismo ele tem que passar por um processo um pouco mais lento para que você consiga assimilar bem esses nutrientes. Caso contrário, existem os riscos, né, de vômito, de emese, que é aquele enjoo, certo? E até mesmo de diarreia, dependendo do tipo de alimento que você venha a comer. Então, o que a gente tem a dizer é que esse ato de realimentar, ele deve ser feito gradativamente, né, e não com um grande banquete, comer tudo ao mesmo tempo, o mais rápido possível. Outra coisa também que a gente frisa é a questão da mastigação, né? Apesar de a gente estar com fome e querer comer o mais rápido possível, mas tem que ser feita uma ótima mastigação para que gere o menor trabalho possível para o trato gastrointestinal de quebrar essas partículas, né? E para que a gente consiga absorver bem essas partículas. Ou seja, a mastigação é algo assim, essencial dentro desse processo de realimentação, né? E evitar alguns alimentos pesados, alimentos mais gordurosos. Tá? A gente evita os alimentos mais gordurosos, a gente evita um pouco o leite logo no começo da realimentação. Claro que com o passar do tempo você pode voltar a tomar leite também. Tipo, depois do ato do realimentar, você deve consumir leite também, principalmente pela questão do cálcio. Né? Que como vocês vão ter poucas horas para estar se alimentando, então o consumo de cálcio ele não deve ser reduzido, né? Pelo contrário, tá? Então, o ato do realimentar, ele tem algumas fases. Então, tem o ato do reidratar com as tâmaras, aí realmente é uma boa opção. A salada de fruta também é uma ótima opção, né, com o máximo de frutas possíveis. Por quê? Porque ali você tanto tem uma hidratação também da água da fruta, como também você tem um consumo de carboidratos, e misturando várias frutas possíveis, né, você tem os nutrientes que cada fruta lhe proporciona ali. Né? Então, bacana, por exemplo, a tâmara não é uma fruta tradicional no Brasil, né? Então, São Paulo tem fácil, vocês encontram fácil em São Paulo, mas aqui no Ceará a gente não encontra. E quando difícil. Encontra, muito caro, preço muito alto em locais para atender um público mais seleto, mais elitista, né? Então o preço é mais alto. Então a gente poderia substituir essa tâmara por uma salada de frutas. Muito bem. Né? Porque a salada de fruta, como eu falei, ela tem um benefício tanto do consumo de carboidrato, da água também e de vários nutrientes ao mesmo tempo dentro de uma porção só, né? De uma pequena porção. Então, assim, o fato de tirar o jejum com a salada de fruta é muito bom também, por quê? Porque o açúcar da fruta é um açúcar de rápida absorção e é isso que vocês estão precisando naquele momento. Algo que venha a manter a sua glicemia, estabilizar o seu açúcar sanguíneo, né? Com isso, você consegue, através do consumo da salada de frutas, né? E também o suco de frutas também, os mais variados possíveis, inclusive se vocês quiserem variar as próprias frutas dentro de um só suco, também é altamente viável. Altamente viável. É uma pergunta sobre o jantar, né? Que aí vem os pratos principais, a carne de gado, a de boi, né? Porque a gente sabe que a carne de boi é difícil de digestão, ela pesa no intestino, né, no estômago. Então, seria ideal a gente evitar comê-la nesse período de jejum ou substituir por carnes brancas, magras? O ideal é que assim, a gente consiga deixar
esses alimentos de uma maneira de mais fácil digestão possível, esses alimentos no ato do realimentar, tá? Então o que é que a gente faz? A gente trabalha seria ideal que vocês trabalhassem com carnes brancas realmente, certo? Que essas carnes brancas fossem de fácil digestão. Por exemplo, se vocês vão trabalhar com a carne magra, um frango grelhado, um peixe grelhado, o peixe já é mais fácil de digestão por conta que ele é bem mais molinho do que o frango. Mas, por exemplo, se vocês forem trabalhar com frango grelhado, cortem em pedaços pequenos ou desfiam o frango para dar o mínimo trabalho para o trato gastrointestinal, que passou o dia inteiro sem ter nada no trato gastrointestinal. Ou seja, você não pode encher o seu estômago, né, o seu reservatório de alimento de uma vez só. E a carne vermelha realmente ela tem uma digestão mais lenta, uma digestão um pouco mais demorada, e não seria muito ideal o consumo da carne vermelha. Por quê? Porque o que é que eu estou querendo naquele momento? É reaver os estoques que eu perdi durante o jejum. E não seria com carne, seria com os carboidratos. Então começar com os carboidratos de fácil absorção, na verdade, como é o caso das frutas, do suco, da salada, tá? E depois trabalhar com os alimentos de carboidratos complexos, como é o caso do arroz, como é o caso do macarrão, como é o caso de uma batata, uma inglesa, uma batata doce, que é muito boa também, né? No sentido de reaver aqueles estoques, principalmente os estoques do fígado, que são essenciais para vocês durante o dia que vocês vão, o outro dia que vocês vão passar. Ou seja, o estoque de glicogênio muscular que você reserva de vocês, né? E glicogênio hepático do fígado é o que vai manter a glicemia de vocês durante todo o outro dia, né? E se inicia no próprio processo da realimentação e não apenas no ato do café da madrugada. E fritura também não é muito ideal nesse período, né? Não é muito ideal. Tem gordura. E quando você passa também todo dia, né, sem se alimentar, você tem uma redução das enzimas. Por quê? Você não tem o que digerir, então não precisa de tantas enzimas, concorda? Dessa maneira, como você não tem muitas enzimas, quando você coloca o alimento que não tem muita enzima, você tem uma grande dificuldade de digestão e de absorção desse alimento, entendeu? Então, o consumo de gorduras não é muito ideal, porém, existem umas gorduras que são gorduras essenciais. Ou seja, o que é a gordura essencial? Aquela que a gente tem que obter através da dieta. Aí vai um azeite de oliva, vai a gordura através do consumo de peixe, que é muito boa, né? Que seria isso. E através das oleaginosas também, ômega 3, e através das oleaginosas também. Amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim. Meninos e meninas, eu conversando com o Daniel também, ele falou que a gente deve evitar antes da oração da Tarauí, que é uma oração longa e requer um preparo físico para ela, que a gente não coma excessivamente e se alimente mais light, tá? Depois da oração a gente faz realmente o jantar que a gente faria. Antes da oração, normalmente se faz entre o Maghrib e o Isha. Então, o ideal é que você chegue na oração do Isha e o Tarauí com o estômago não muito cheio, para você evitar as náuseas, evitar o vômito, tá? E terminar o Tarauí, aí sim, você pode se alimentar, mas também não vamos cometer o pecado da gula, tá? E se alimentar demais, porque quando nós formos dormir a gente vai passar mal. Quando a gente come demais e vai dormir, passa mal, não consegue dormir direito. E próximo bloco nós vamos falar sobre quem está na academia, que não é sedentária como eu, tá? e não quer parar esse período.